Deus te abençoe, seja muito bem-vindo aqui neste canal. Neste vídeo vamos iniciar a série Chaves de Sabedoria, do livro de Provérbios. A sabedoria é uma das coisas mais importantes para a nossa vida. Existe uma frase, um provérbio que diz que o inteligente consegue sair de um buraco que o sábio jamais cairia nele. E muitas vezes as pessoas pagam caro para obter uma mentoria, né, uma chave, um insight de alguma coisa, seja na área financeira, seja em alguma área da vida. E aqui nós vamos ter grátis, diretamente deste livro sagrado, desta sabedoria milenar, que se você aplicar, você obterá grandes resultados em todas as áreas da sua vida. Então, nesse primeiro vídeo aqui nós vamos abordar mais propósito e tema desse livro. O objetivo é um vídeo por capítulo para explorar, né, o máximo possível de cada capítulo e que você possa absorver, que você possa ouvir, meditar e aplicar. Sempre lembre destas três coisas: ouça, medita e aplica a palavra de Deus, e assim você vai colher resultados. E mesmo você que porventura receber esse vídeo, acessar esse conteúdo, você que talvez não tenha uma vida religiosa, mas se você aplicar esses conceitos, se você praticar esses conselhos, você também verá resultados na sua vida, porque muita coisa aqui, independente se você é crente ou não, se você seguir, você vai ser abençoado, também vai colher muitos resultados. Então vamos lá para o capítulo 1, inaugurando este estudo. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então, a experiência, a gente sabe que nós vamos adquirindo ao longo da vida, né? Com a vivência, com os erros e acertos, mas quando nós aproximamos deste livro, destes conselhos, destes provérbios aqui de Salomão, filho de Davi, mesmo jovens, nós podemos obter experiência, porque através da sabedoria você vai perceber que você não precisa cometer os mesmos erros das pessoas para aprender com elas. Lembra da afirmação que eu fiz aqui agora há pouco: o sábio ele jamais cairá naquele buraco que o inteligente conseguiu sair dele. Então, você observando, né, aquilo que as pessoas fizeram de ruim, né, que aquele buraco que aquela pessoa caiu, você já sabe que ali tem aquele buraco, que ali tem que aquelas atitudes irão gerar tal consequência. Você nem precisa fazer aquilo. Você já sabe qual é o resultado daquelas atitudes, daquelas decisões. Então, sendo sábio, você observa, você aprende com essas experiências dos outros e pode tomar então as decisões corretas, assertivas, e muito disso através dessa leitura então destes conselhos, destes provérbios de alguém muito com muita autoridade para nos trazer aqui esses conselhos. Então, no verso 4, um dos propósitos aqui destes provérbios é ajudar a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então, como nós precisamos de prudência, né, nos nossos dias, diante de tantas ciladas, né, de tantas ofertas atrativas, né, por exemplo, na área financeira, e muitas vezes as pessoas já na juventude acabam caindo, né, nessas ofertas. Mesmo pessoas mais experientes acabam caindo em golpes, em situações desse tipo, e depois para sair daquilo, né, dependendo do tombo ali, da queda, é difícil. Então, aos jovens, né, com esse desejo, né, com essa expectativa, com essa ansiedade de obter sucesso, de ser bem sucedido, então com esta gama de tantas propostas e sugestões, né, na internet principalmente, toma esse caminho, toma aquele, então estamos tendo aqui a oportunidade de, através desses provérbios, obter prudência, né, quanto a este mundo que nós vivemos. Aí aqui no verso 5, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Então, a pessoa sábia, você vai perceber que ela sempre está disposta a aprender, a ouvir.
Hoje em dia é tão difícil as pessoas ouvir, né? As pessoas estão sempre cheias demais para poder receber algo, né? Elas sempre têm o que oferecer, o que falar, mas dificilmente as pessoas querem ouvir, querem receber algo, né? E o sábio, veja que ele tem essa capacidade de ouvir. O sábio, ele pode ouvir, né, o que o outro tem a dizer, ele pode crescer mais, ou seja, ele está disposto a aprender, crescer em conhecimento, né? Ele nunca sabe demais. Você vai perceber isso nas pessoas bem-sucedidas, nas pessoas aí que alcançam o alto nível, né? Seja atleta, seja em qualquer área da vida, pessoas que estão abertas ao aprendizado, que não se fecharam, que não se limitaram naquilo que entendiam como o absoluto, né? E o entendido adquirirá sábios conselhos. Veja que está relacionado a uma pessoa entendida, uma pessoa, poderíamos dizer aqui, de mente aberta, né, para, como diz ali, para crescer, né, em todos os sentidos da sua vida. Ela adquirirá sábios conselhos. E sábios conselhos você encontra aqui no livro de Provérbios, principalmente, aqui na Bíblia Sagrada, Sabedoria Milenar, e claro, em bons livros, com boas companhias. Então, essa pessoa sábia, ela vai filtrar tudo isso. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Então, aqui, um dos propósitos é também para você entender, né, as palavras dos sábios e suas proposições. Então, na medida que você vai absorvendo esse conteúdo aqui do livro de Provérbios, você vai passando a ser uma pessoa sábia que pode compreender, né, palavras sábias, né, os conselhos sábios. Você estará sendo treinada para ter a compreensão, o entendimento da sabedoria. A sabedoria principal aqui, bíblica, e também a sabedoria, né, de grandes homens, né, que escreveram aí suas experiências ao longo do tempo e que nós vamos aprendendo através de seus livros. E aqui vem o verso 7, que é um dos principais versículos aqui desse primeiro capítulo, que diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, você tendo o temor de Deus na sua vida, isso já te garante o princípio do conhecimento. Por quê? Você tem o temor, você tem o respeito, você tem essa reverência por Deus, você tendo temor de Deus na sua vida, com certeza você vai dar ouvidos ao que Deus fala, você vai dar importância a esses provérbios, você vai considerar isso aqui como algo importante, como algo que pode surtir efeito na sua vida. Porque sem temor de Deus, sem levar isso a sério, sem ter fé nisso, sem acreditar nisso, isso não vai surtir efeito nenhum na sua vida. Então, por isso, o temor do Senhor é muito importante, porque assim você vai considerar, vai valorizar esses conselhos, esses provérbios, esta sabedoria, como ela deve ser considerada, como ela deve ser valorizada. Então, é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos, veja aqui agora, contrário, né? O outro lado aqui da moeda. Os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E isso lhes causam sérias consequências. Então, veja aqui, essas características, né, de desprezar o conhecimento, a sabedoria e a disciplina são de pessoas insensatas, de pessoas ignorantes, né? Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Veja que conselho aqui de Davi para Salomão, né? Perceba que nesse início do livro de Provérbios é Davi falando com Salomão. Então aqui você já entende, quando nós chegamos mais à frente e vemos que Salomão, né, ele pediu por sabedoria. Se nós voltássemos lá no Velho Testamento, no livro de Reis ou de Crônicas, Salomão pediu por sabedoria. Agora, como que uma pessoa tão jovem, adolescente, faria um pedido daquele, né? Poderia pedir por riqueza, poderia pedir por tanta coisa, e Salomão pede por sabedoria. Agora, por que ele pede por sabedoria? Porque ele teve a instrução de seu pai. Olha aqui, no verso 8, dizendo:
ouça, meu filho, a instrução de seu pai. Então, para você pai, você mãe, é muito importante instruir seus filhos em sabedoria, em conhecimento, aqui através da palavra de Deus, porque quando ele for mais velho, quando ele tiver aí na idade da razão, podendo aí discernir, né, o que é certo, o que é errado, ele vai ter muito mais chances de fazer melhores decisões, né, escolhas corretas, assertivas, que aqui Salomão fez essa escolha porque ele tinha recebido instrução do seu pai, né, e seu pai reforçou para ele: ouça, meu filho, né, a instrução do seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Então é fundamental que os pais se ocupem instruindo seus filhos, né, ensinando seus filhos no caminho que eles devem andar. Porque se você, pai e mãe, não ensinar seus filhos, o mundo está aí para ensiná-los. E o ensino do mundo, ele leva à morte, né? Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Então veja aqui as orientações, as instruções que Davi vai dando para o seu filho. Ele já vai preparando ele para essas ofertas, né? Essas seduções que ele haveria de passar, né, na vida, né? Vai chegando aí a adolescência, as más companhias, né? Desde a infância ali, né? Na escola, enfim, já vão se apresentando, né? As sugestões de coisas erradas. Então ele fala: olha, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Isso aqui é treinando esse filho para ser prudente, para ter uma prudência, né? Se disserem: vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos, lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Não convidando para a matança, né? Para roubar, né? Para as coisas, alcançar as coisas de uma maneira que não seja através de trabalho, né? Através do caminho correto, né? Então, várias propostas que levam à morte, e muitas talvez não levam à morte física, mas saiba que leva à morte espiritual, a morte da alma, o afastamento eterno da alma da pessoa de Deus. Então isso muitas vezes as pessoas não param para pensar, né? Porque permanecem vivas, continuam fazendo as coisas erradas, né? Muitas pessoas pensam, né? Mas fulano roubou, né? Um político ou quem quer que seja, fez isso, fez aquilo, não aconteceu nada. Calma, vai chegar o momento, né? Vai chegar o momento, todos terão que responder, né? Por aquilo que fez. Então existe essa situação que a pessoa continua viva aqui, fazendo, pintando e bordando, como diz, mas espiritualmente, que é a morte que afasta a pessoa de Deus, ela já morreu. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, né? Ou dos seus caminhos. Então veja que as pessoas que você anda, né? As amizades que você permite, né, estar com você, ou que você se aproxima delas, tudo isso influencia no teu caminho. Então, Davi está orientando Salomão, né, a cuidar com esse tipo de pessoas, né, que influenciam para essas coisas ruins, para a maldade. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ele põe a perder a alma dos que a possuem. Então veja aqui como que é uma situação grave esse sentimento de cobiça, né? Jesus fala da cobiça lá no Novo Testamento, né?
Se tratando, por exemplo, da questão sexual, aquele que olhar numa mulher e desejá-la no seu coração. Então, a questão da cobiça, né? O homem cobiçar a mulher do outro, ou a mulher cobiçar o homem do outro, cobiçar os bens, né, do outro, aquilo que o outro tem. Então, a cobiça, desde lá nos tempos de Davi, ele já estava orientando Salomão. Claro, Salomão ocupando, né, este cargo de rei, essa posição, né, mais elevada ali na nação, mas desde o menor até o maior é algo que nós devemos cuidar, né, não permitir que a cobiça tome conta, né, do nosso coração, do nosso ser, e principalmente nessas circunstâncias que vivemos, de consumismo, de redes sociais, em que as pessoas estão sempre olhando, né, para a vida dos outros. Então, tudo isso são gatilhos que podem gerar a cobiça na vida das pessoas. Então, aqui estamos sendo orientados, né, a respeito disso. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Tentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então veja que é algo desde muito tempo que as pessoas elas preferem permanecer ali naquela simplicidade, naquela caixinha, naquela bolha que elas vivem, e não dão ouvidos, né, na maioria das vezes, à sabedoria, aos conselhos, principalmente de Deus, né, bíblicos, orientando as pessoas: olha, não faz assim, você vai ter tal consequência, faça desse jeito, como Davi está aqui orientando Salomão. Quantas vezes, né, os filhos sendo rebeldes, né, os pais avisam, os pais dão ali uma instrução, ensinam, mas vão e desobedecem, e depois tem as consequências. Então veja que a simplicidade aqui, neste sentido que está sendo falado, ela não é bom. Então, até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? Então, são aqui eu posso concluir que a sabedoria ela está à disposição de toda e qualquer pessoa, só que a pessoa precisa desejar por isso, ela precisa ter essa abertura, esse interesse para esse conhecimento, para expandir, para esse crescimento na vida dela, porque ela está sendo oferecida. Hoje nós temos os vários canais, né, de informação, bem democrático. Então, mas a pessoa precisa, né, querer. Você precisa, na sua vida, abrir mão um pouco de ficar apenas consumindo entretenimento, consumindo filme, série, rede social, e dedicar um pouco mais do seu tempo para crescimento de fato da sua vida, né? Natural, principalmente espiritual. Nesse verso 22, vamos refletir nisso. Até quando? Até quando você vai ficar, né, vai aceitar essa zona de conforto na sua vida? Seja para qualquer coisa que você precisa fazer, mas você fica procrastinando, você fica jogando sempre para amanhã, para depois. Então até quando você vai, como diz aqui, amar essa simplicidade, amar isso que você pode fazer melhor, isso que você pode melhorar na sua vida? Seja em todos os sentidos, né? Cada um pense naquilo que sabe que pode melhorar, que pode mudar, mas que está postergando, né? Deixando sempre para depois. Então, atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então aqui agora, se tratando do Espírito Santo, né? Se tratando do Espírito de Deus, que a Bíblia, desde o Velho Testamento, ela nos mostra que para entender as palavras de Deus é necessário o Espírito de Deus, ele que vivifica essa letra nos nossos corações. Então é algo que
nós aprendemos pelas Escrituras que necessitamos buscar o Espírito Santo para que assim tenhamos a compreensão das Escrituras. A inteligência, o estudo das Escrituras, né, através de teologia, tudo isso é importante, mas sem o Espírito Santo não é possível compreender as palavras de Deus, porque nesse caso aqui ele foi o escritor e ele é o intérprete, né? No verso 24, entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Então, como eu estava comentando ali no verso 22, nós observamos que durante praticamente toda a história da humanidade, a maioria das pessoas elas preferem ficar ali na ignorância, né, naquela simplicidade ali, e recusam o crescimento, a evolução de si próprio. Então veja que a sabedoria está clamando, né, para as pessoas saírem, né, dessa limitação que elas têm e avançarem. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Então começa aqui a advertir, né, que após a rejeição desse conselho, dessa orientação, ele também iria rir, né, da perdição e a zombar do que iria acontecer com estes que rejeitam. Aqui nós já temos uma situação de Deus, né, através de Salomão, já advertindo o povo de Israel e a todas as pessoas, né? Poderíamos nos incluir aqui, cada um que rejeita a sabedoria de Deus na sua vida, a sabedoria em geral, ele tem consequências, né? Cai aí nas várias ciladas da vida e isso lhe traz muitas vezes um preço muito alto. Para estes que rejeitaram todo o conselho, não quiseram a repreensão, então também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, zombarei, vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Então veja que aqui a coisa já fica terrível para o povo, né, que rejeitou ali a sabedoria de Deus. Porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor. Não desejaram receber o meu conselho, foram indiferentes à minha advertência, portanto comerão do fruto de suas decisões e atitudes e se fartarão. Então é importante chamar atenção para isso aqui, que se as decisões, né, as atitudes foram assertivas, então ótimo, vai comer do fruto dessas decisões, e se foram decisões assertivas, então vai comer do fruto delas. Agora, por outro lado, se são decisões erradas, né, inconsequentes, também vai comer do fruto delas. E aí onde nós temos visto hoje em dia o quanto as pessoas estão sofrendo, muitas vezes devido às decisões que tomaram, muitas vezes precipitadas, muitas vezes agindo ali apenas pela emoção, sem usar a razão, sem ter ali uma análise, uma avaliação, né, para tomar aquela decisão. As pessoas muitas vezes fazendo escolhas sem pensar, né, no que vai acontecer depois, sem pensar nas consequências. Isso tem sido muito presente, né, na vida dos jovens, adolescentes e até mesmo adultos hoje em dia. Então tá aqui, as pessoas vão colher os frutos dessas decisões. Aquele que tem pautado a sua vida por tomar decisões corretas, atitudes baseadas nos conselhos bíblicos, nessa sabedoria milenar, com certeza vai colher bons frutos disso. É claro que todos nós estamos sujeitos, né, a errar, a falhar, mas pelo menos temos, né, essa oportunidade de, através do conhecimento, da instrução,
aqui desses provérbios, por exemplo, ter o máximo de acerto. Agora, por que muitas pessoas erram, estão colhendo frutos ruins de suas decisões? Por falta do conhecimento dessa sabedoria. Mas ela está sendo oferecida, né? Estamos tendo essa oportunidade aqui de fazer esses comentários acerca desse primeiro capítulo aqui do livro de Provérbios. Então, as pessoas hoje, não é falta de acesso, né, ao conhecimento, à sabedoria, mas como estava dizendo ali os versículos anteriores, né, como o próprio verso 29 ali, desprezaram o conhecimento, rejeitaram o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento. Mas veja como hoje em dia as pessoas perderam o temor de Deus, né, perderam o respeito, não estão realmente valorizando mais aquilo que é santo, aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro, muito pelo contrário. Então, está aí os resultados, né? Veja ali no verso 32, pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Percebe que os nécios, né, as pessoas nécias, são imprudentes, e ali está dizendo que essa imprudência os matará. Esse falso bem-estar dos insensatos. Veja como que as pessoas têm priorizado o bem-estar, né? E não abre mão desse bem-estar para se sacrificar, né? Muitas vezes para alcançar, adquirir algo de maior valor, né? Mais duradouro na sua vida. Então, tudo em busca desse bem-estar. E isso diz ali que os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Que coisa maravilhosa não seria estar em paz, né, em plena paz, seguro, sem temer mal algum. Não é o que a maioria das pessoas buscam, né? A paz, segurança, né, não ter que temer nada nesse mundo tão violento, de tanta insegurança, né? Tanta coisa. Então você poder descansar, né, o seu coração, sua alma, poder viver em paz, né, seguro. Está aqui as orientações para isso. Bom, esse foi a leitura do primeiro capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários e aguardo vocês então. Encontro vocês aqui na leitura, no estudo do próximo capítulo. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Até a próxima.